Vamos lá, meus irmãos, continuando o nosso segundo dia de aula de Teologia Sistemática 6, matéria de escatologia, último bloco, nossas aulas estão sendo gravadas, tá bom? Estamos aqui no livro-texto do Gruden. Então, meus irmãos, sobre essa parte, né, da volta de Jesus, alguma dúvida? Alguma observação? Vocês queriam fazer algum apontamento? Eu queria só destacar isso daqui, meus irmãos, né? Os falsos cristãos e falsos profetas, e principalmente aqui, meus irmãos, a salvação de Israel. Queria fazer um breve comentário aqui com vocês sobre isso. Eu acredito muito, quanto mais a gente vai se aproximando do fim, mais esses detalhes vão tendo força, né? E a salvação de Israel, meus irmãos. Eu gosto, tá, meus irmãos? Eu gosto da ideia de que Israel faz parte do relógio de Deus no mundo, tá bom? O povo de Deus lá em Israel, lá onde a antiga Canaã, na Palestina, é o grande relógio de Deus no mundo, tá? Eu gosto de pensar dessa forma. Então, eu particularmente gosto de acompanhar muito o que acontece com Israel, com a nação de Israel, com o povo judeu. Não os trato de uma forma como se eles fossem especiais, no sentido como muitos colocam. Para mim, eles são apenas mais um povo que Deus tem um plano e um propósito, mas eu gosto de olhar para eles, dando esse viés, sim, de que é uma nação diferente. Deus tem um plano com eles, tá bom? É a minha percepção, tá bom, meus irmãos? Eu gosto de ficar acompanhando o que está acontecendo em Israel, a maneira em que o mundo... Podem ver, meus irmãos, eu não estou dizendo que tudo que eles fazem está correto, tá, meus irmãos? Tudo que aconteceu está correto. Tudo que o judeu faz, o judeu já está salvo. Não, para o judeu estar salvo, ele tem que passar pela mesma porta que eu e você. Temos que aceitar Jesus, temos que se arrepender dos pecados, temos que seguir o evangelho, tá bom? Mas eu gosto de olhar por esse critério, tá bom? E agora, meus irmãos, para a gente ir, né, para o próximo capítulo, né, como eu mencionei há pouco, que é o capítulo de número 55. Alguma dúvida também sobre essas teorias do milênio, no livro-texto, né, do amilenismo, do pós-milenismo e do pré-milenismo? Com alguma dúvida aqui com vocês sobre essa porção? Deu para entender um pouco dessas teorias que o autor ele trabalhou? Nós mostramos aqui nos slides e debatemos. Vocês querem fazer algum comentário? Tem alguma pergunta? Gostaria de esclarecê-los agora, antes de entrarmos, né, um pouco ali no material que eu falei para vocês, que a gente ia dar uma pincelada, né, que é o material do Laurence, né, aquele mapa. Vocês querem fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Pastor, só um comentário aqui, que o irmão Tomé falou lá. Eu também compartilho do mesmo pensamento do pós-tribulacionismo, porque em questão das profecias e dos versículos que o Tomé falou, eu não consigo acreditar numa segunda chance. Como assim uma segunda chance? A pessoa, Jesus vem, arrebata a igreja e a pessoa fica aqui para uma segunda chance. Isso, eu não consigo acreditar nisso, porque eu vejo como se, assim, lógico que Deus, ele é Deus, ele pode fazer do jeito que ele quiser, mas será que não seria algo injusto? Porque, tipo, todos nós estamos tendo o mesmo tempo e estamos vivendo o mesmo momento. Então, por que Deus daria a segunda chance para umas pessoas e para outras não? Aí eu te pergunto agora, irmão Diego, Deus já te deu muita chance? Vamos lá. Você disse que se converteu lá nos Mormons. Deus te deu um monte de chance? Ah, com certeza. Então, você vê, justificar pelas chances não é uma coisa plausível, porque agora Deus está dando chance para pessoas que estão lá na cadeia, que são satanistas. A amiga da Bia, né, que
por exemplo, que ela falou, né, Bia, ainda agora, você tinha comentado de alguém que teve chance, como que era mesmo, Bia? Que Noé teve 120 anos de chance. Hã? O povo, né, na época de Noé teve 120 anos de chance, enquanto Noé construiu. Isso, então, percebam, será que Deus deu uma, vamos lá, Deus deu chance para Pedro depois dele ter negado 3 vezes? Não, isso aí sim. Você Mas entende? Então, na eu questão fiz da questão. salvação, né, pastor? Isso, então, percebam, o que eu quero dizer com isso, né? Vou deixar, te passo a palavra, tá, Tomé? Você queria falar alguma coisa, Tomé? Fazer uma pergunta? Não, só ia comentar em cima do Diego, mas pode ter. Tá. Então, falar sobre chances, Diego, ô, irmão, tô aqui dando aula para vocês, é pura misericórdia, entendeu? Eu nunca que me imaginei cristão, protestante, me refiro, né? Eu era um cristão católico, vivia a minha vida, vi os meus pecados, os meus dilemas, me converti. E aí, pastor, e aí que também, durante muitas vezes da minha vida, cometi tantos erros. Claro que é óbvio, meu irmão, que nem eu brinco, né, com os irmãos, eles falam, pastor, mas Deus ouve sua oração, mas o que a minha é natural, meus irmãos. Eu aprendi a amar a igreja, a amar a Deus, e a minha vida é cuidar da igreja, cuidar das pessoas. Então, é normal que a gente seja liberto de muita coisa. Eu estou em contato constante com o Senhor pela misericórdia dele, então, mas não me sinto nem um pouco, sabe, num patamar mais elevado. Se eu parar de cuidar de mim, do meu coração, da igreja, deixa eu dar um testemunho aqui. Irmãos, dar aula para vocês é maravilhoso, porque eu treino meu coração na piedade. Eu falo, meu Deus, eu preciso a cada dia, olha só, um dia vai vir, Jesus vai voltar, eu preciso estar preparado para a volta dele. Ou seja, percebam, ser um ministro do Evangelho é viver a chance de Deus a cada dia, entendeu? Agora, é claro, Diego, a gente está falando da chance aqui da tribulação, né? Então, esse que é o ponto, né? Qual é o critério de Deus, entendeu? Esse que é o ponto. Qual é o critério para Deus realmente falar assim, não, agora acabou. Por isso que a gente não sabe que hora nem como. Uma coisa é fato. Quanto mais pecado há no mundo, e um pecado consciente, um pecado desumano, um pecado realmente atroz, é evidência de que essas vidas estão debaixo de um juízo. Então, por isso que nós podemos afirmar, que mesmo que agora, ainda a gente, vamos imaginar que essa teoria seja verdadeira, tá? Jesus venha buscar a sua igreja e a gente seja arrebatado. A misericórdia de Deus vai estar sobre essas pessoas aqui, entendeu? Isso é um fato. Pastor, mas é uma segunda chance? Irmãos, Deus deu chance para a geração lá dos ninivitas, entendeu? Então, a chance de Deus, ele dá. Agora, qual é o critério de Deus para dizer, chega, pessoal, chega, essa geração chega? Aí é por isso que a gente não sabe de muita coisa, né? Eu digo Pastor, também. rapidinho aqui também. Não sei se eu coloquei, falei a pergunta, tipo assim, deu para você entender. Mas, assim, o meu ponto da questão da salvação é igual o dilúvio. Porque, tipo, Noé achou graça diante de Deus e Deus falou com ele. Só que durante a construção da arca, Noé, ele pregava. A Hebreus vai falar que Noé, ele pregava. Ele falava sobre o arrependimento. Só que ninguém quis ouvir. E quando veio o dilúvio matou todos os seres viventes, só quem foi salvo foi Noé e a sua família. Então eu falo a segunda chance nessa questão assim. Porque todos estão tendo a mesma chance para ser não. Eu entendo. Acho que você entendeu, né? Não, eu te entendi. Sabe o que acontece, Diego? Muitas vezes, o discurso nosso de acreditar que Jesus virá aqui. Não, vamos imaginar aqui os 3 cenários, tá? Jesus vem no começo da tribulação, Jesus vem no meio da tribulação, Jesus vem no final da tribulação, tá? E a gente é arrebatado, né? Ele vem e a gente é arrebatado. É óbvio que se Jesus vier aqui no começo da tribulação e a gente for arrebatado, é muito melhor, concorda? Por outro lado, como a gente não sabe quando será esse
né, essa parousia, que a gente chama de parousia, essa manifestação, a gente vive hoje em consagração. Agora, olha só que interessante. Por que é importante a gente conhecer todas essas teorias? Por quê, Diego? Vamos supor, de fato, que Jesus não venha aqui e que a gente realmente veja o anticristo se levantar sobre essa terra. Quem está esperando Jesus vir aqui, essa pessoa vai ter um choque, não vai? Vai ou não vai? Porque o pastor pregou que, ó, irmã, né, Jesus vai voltar, vai nos buscar e depois começa a tribulação. Aí Jesus não aparece, não volta e a igreja começa a ser perseguida. Tem gente que vai viver em crise ou não vai? Vai. Por isso que conhecer as teorias ela é importante, irmãos. Porque, assim, indiferente do nosso posicionamento, uma coisa é certa, a gente tem que estar preparado para qualquer momento, entendeu? Essa é a questão. A questão principal é o seguinte, se Jesus voltar antes aqui, que nem o Tomé acredita que Jesus volta aqui, ó, no final da tribulação. Mas se Jesus voltar antes e buscar toda sua igreja, você concorda, Tomé? Você, eu não vou subir, eu não vou subir. Melhor ainda, né, Tomé? É melhor ainda, exatamente. Eu gosto, agora, deixa eu até falar, eu já vou passar a palavra para o Tomé. Eu, irmãos, quando fui para o seminário, eu aprendi essa teoria, eu acreditava que Jesus viria e buscaria a gente no começo da tribulação e a gente não passaria pela tribulação. Quando eu comecei a ler a Bíblia, reler a Bíblia, ler a Bíblia, reler a Bíblia, eu falei, ai, meu Deus. Então, eu hoje ensino as 3 teorias, mas eu também acredito que Jesus ele voltará aqui para a sua igreja, que a igreja passa na tribulação. Pastor, eu brinco com os pastores que creem que Jesus volta aqui, mas eu digo para eles, eu falo assim, eu quero estar errado. Estão entendendo? Eu quero estar errado, eu quero que vocês estejam certos. Por exemplo, o pastor Zé Ribeiro acredita que Jesus volta para a igreja aqui, no início da tribulação, que a igreja ela vai ser arrebatada. E aí eu te pergunto, então quer dizer que eu vou me consagrar somente disso? Não, meus irmãos, eu estou vivendo consagrado aqui, pelo menos é assim que eu penso, que eu estou, entendeu? E eu quero estar errado, porque eu acredito que a igreja passa pela tribulação. Eu não acredito que a igreja é arrebatada nem no meio e nem no início. Eu acredito que a igreja é arrebatada aqui no finalzinho da tribulação. É o que eu acredito. Mas por que eu tomo cuidado de ensinar isso somente agora, por exemplo? Porque eu quero que você chegue às suas conclusões, estude esse tema. Porque uma coisa eu sei, o meu Senhor voltará para mim. Quando? Quando o anjo tocar a última trombeta, tá bom? E eu quero estar pronto para tudo que aconteça, seja a tribulação, ou seja, esse período aqui, meus irmãos. Olha lá, vamos lá. A igreja de Jesus sofreu bastante aqui, nesses períodos aqui? A igreja de Jesus sofreu aqui logo na era dos mártires ou não? A igreja de Jesus sofreu aqui na Reforma Protestante ou não? A igreja de Jesus sofreu aqui por causa do comunismo ou não? E aí eu te pergunto, eles sobreviveram com a sua fé? Sobreviveram. Então percebam, por isso que muitos pastores vão falar que a tribulação ela deve ser lida de forma alegórica. Porque na história do cristianismo, na próxima aula, na terceira aula, eu vou falar um pouco sobre vocês, sobre essa interpretação das 7 cartas do Apocalipse na história, tá? E vou mostrar para vocês que é uma teoria interessante. Eu não acredito tanto nela, mas é uma teoria interessante. E eu vou explicá-la para você. Então, Tomé, fale agora um pouquinho, Tomé, porque você tinha falado, ia falar algo? Eu vou falar rapidinho. O Diego já falou que eu ia falar. Antes de falar isso, primeiro que eu não acho que a gente seja melhor do que os cristãos da época apostólica, né? Porque eu acho que não teve uma época que os cristãos foram tão cristãos como daquela época. E mesmo assim, foram queimados vivos, foram cerrados, passaram por tribulação inimaginável, que até eles acreditavam que Jesus já tinha voltado por causa disso, né? Eu não acho que a gente hoje chega nem aos pés deles para poder ser livre da tribulação.
Outro ponto é o que o Diego falou, né? Eu acredito também que não haverá chance pelas palavras do próprio Senhor Jesus. Ele fala assim como foi nos dias de Noé. O homem bebia, casava, dava-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e levou a todos, não sobrou ninguém. Aí Deus o exemplo de Ló. Aí tem o exemplo das 10 virgens. Em todos esses exemplos, ele fala, e ali haverá choro e ranger de dente. Não teve segunda chance para aqueles que não aceitaram o chamado do mestre. Exatamente. Por E isso, desculpa, pastor, rapidinho. pode E uma outra coisa, na própria visão pré-tribulacionista, eles acreditam que quando Jesus vier, o Espírito Santo vai ser retirado da terra. E a Bíblia fala que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Como é que vai alguém se converter sem o Espírito Santo aqui para convencer ele do pecado dele? Lá em Apocalipse, tá nas pragas, nas trombetas, nas taças, está escrito assim, que Deus derramando essas pragas, ele fala assim, mesmo assim, ninguém se arrependeu, dando a ideia de que as pessoas sofreram e ninguém se arrependeu do mal que fez. E sabe, obrigado, Tomé, foi em avaliações como essa, Tomé, que eu mudei de posição, entendeu? Porque eu não acredito que a igreja nossa, hoje, moderna, contemporânea, está vivendo uma vida tão santa para ser arrebatado que nem foi Enoque, que nem foi Elias. Ora, se a igreja primitiva passou o que passou, a patrística passou o que passou, que nós não passaremos? É o que eu penso. Mas percebam, irmãos, essa é a minha opinião, tá bom? Beleza, meus irmãos? E agora, para a gente só fechar, eu estou mostrando aqui para vocês o livro do Gruden, tá? O resumo. Então, na próxima aula, a gente vai já começar um pouco também sobre o próximo capítulo, que é o juízo e o castigo eterno, e, por último, o novo céu e nova terra. Aí, aqui, no caso, fecha essa parte do Gruden, tá? Da parte 7, que fala sobre os finais dos tempos. Mas, como eu disse para vocês, temos outros capítulos dele que a gente vai estar estudando. Além disso, eu vou estar, como eu disse para vocês, irmãos, depois, trabalhando um pouco também, parte por parte, desse quadro aqui do Laurence. Eu quero poder dissecar um pouco melhor, tanto essas profecias de Daniel, quanto essas profecias aqui das 7 igrejas do Apocalipse. A gente vai trabalhar também aqui na questão da tribulação. E quando nós estivermos trabalhando nessas partes, olha só que interessante. A gente vai ir um pouco por temas, tá? Porque percebemos, são tantos assuntos. Então, ora eu vou falar sobre o período da tribulação, ora eu vou falar sobre a pessoa do anticristo, ora eu vou falar um pouco sobre, como se diz, a igreja, né, o comportamento da igreja, porque são muitos detalhes soltos que a gente vai tentando encaixar de acordo com o texto bíblico. Agora, o problema é esse, é que a gente encaixa num lugar e diz, é aqui que vai acontecer. E eu digo, não sei. E é isso que eu falo, eu não sei quando vai acontecer. Só sei de uma coisa, o mestre vai voltar. E como eu disse, irmãos, para mim, por exemplo, o Apocalipse, só para a gente finalizar, ele tem que ser lido de forma literal e alegórica. Como assim, pastor Rai? Nós lemos hoje, na abertura dessa aula, Apocalipse capítulo 1, não lemos? Então, em algumas matérias, a gente vai fazer um passeio por Apocalipse, por exemplo, falando, vamos ver o que é a literalidade e vamos ver o que é a figura de linguagem. Vamos lá. Em Apocalipse capítulo 1, quando João vê Jesus, que tipo de Jesus João viu? Foi o Jesus crucificado na cruz? Não. Que Jesus é aquele que João viu? O texto bíblico dá ênfase, não dá? Que tipo de... Como que Jesus apresentava-se ali? Corpo glorificado, né? Exato, corpo glorificado, Beatriz. De que forma? É um corpo glorificado de que forma? Vamos pôr aqui uma palavra. Espiritual, né? Espiritual, mas é o corpo glorificado, ou seja, Jesus ali aparece de forma gloriosa, tá? Seria essa palavra, tudo bem? Ou seja, a maneira em que João viu Jesus, aqui em Apocalipse capítulo 1, foi como? O Jesus glorificado. O Jesus com olhos, como olhos de fogo, uma palavra poderosa,
com vestes talares, como ele mesmo menciona, nas canelas ali, reluzindo que nem bronze. Ou seja, vocês concordam que é um Jesus glorioso? Eu te pergunto, essa maneira que vemos Jesus deve ser lido de forma literal ou alegórica? Como Jesus está hoje à destra do Pai? Com o corpo ainda todo ensanguentado, com o corpo todo fragilizado, como ele ou com um corpo glorificado, repleto de glória e de esplendor? Estão entendendo? Então, aqui em Apocalipse capítulo 1, a gente já vê o Cristo glorioso. Vamos lá, meus irmãos, só para a gente fechar. Quando você ora a ele, você lembra de quem? Daquele Jesus que está pendurado na cruz, todo fragmentado? Ou você lembra do glorioso? Eu lembro do glorioso. Fragmentado, que foi pendurado no madeiro, tem a sua utilidade, é óbvio, irmãos. Foi naquele episódio que ele morre em nosso lugar. Só que a gente tem que lembrar que pelo poder do Espírito Santo, ao terceiro dia, ele ressuscita. Depois ele é levado ao Pai. Depois ele aparece para a igreja. Depois ele volta para o Pai, e ali ele está à direita do Pai. E como que ele está agora? Ele está glorioso. Logo, o Apocalipse a gente tem que fazer uma leitura literal, mas também tem que fazer uma leitura alegórica. Porque pode ver, depois, o próprio texto lá em Apocalipse capítulo 1 vai falar que tinham quem? Tinham 7 estrelas. Ali, quem eram essas estrelas? E o texto conclui, dizendo que eram quem? Os anjos. Ou melhor, aqui, ó. 7 estrelas são os anjos. Que anjos são esses, irmãos? Quem são esses anjos? Os pastores. A palavra. Né? São os mensageiros daquelas igrejas. E os 7 candeeiros, quem são? As igrejas. Agora aqui, tanto com a estrela quanto o candeeiro, é literal ou é alegórico? Alegórico. É alegórico. Estão entendendo? Percebam como num capítulo, logo de início, a gente tem já literalidade e temos alegorização. Vamos lá. João foi arrebatado ou não? Claro que foi. O texto diz. Ele tem uma revelação aqui. Ele teve um momento de visitação espirituoso. Diferente dos outros apóstolos que receberam o Espírito Santo enquanto escreviam, aqui João ele tem uma visão. E, inclusive, pode ver que ele tem visão de anjo, inclusive, e anjo fala com ele, ou seja, João aqui tem uma percepção espirituosa diferente. Estão entendendo, meus irmãos? Então, a literalidade a gente vai ter no Apocalipse, mas a gente vai ter muita alegorização. Então, olha como é difícil o livro de Apocalipse. Estão entendendo? Diga, Beatriz. Eu ia comentar dessa parte que o Edmond estava falando da segunda chance, pelo que eu aprendi, né, eu nunca li tudo, assim, então eu não tenho uma posição definida. Mas o que eu tinha entendido até então, principalmente quando o pessoal fala da marca da besta, né, eu queria ter uma segunda chance. Porque, se você tem um filho, se o seu filho morrendo, você vai tentar fazer alguma coisa, então ali quem for fiel vai subir, e quem aceitar na besta vai acabar indo pro inferno. E aí, em cima disso, também muita gente cria a teoria da conspiração, né? Que é um chip, que é um arroz, que é isso, que é aquilo. Então, lembra da escatofobia? Entendeu, Fia? Né? E porque esses momentos, por isso que o Apocalipse ele deve ser lido com muita quietude, com muita sabedoria. Tem hora que a gente tem que falar, não sei, pode ver que eu estou aqui tentando passar para vocês várias linhas e, ao mesmo tempo, super tranquilo de dizer, olha, irmãos, tem coisas que eu não sei e eu não tenho vaidade de querer saber. Por quê? Porque são mistérios, entendeu, Beatriz? Pode ver, no passado era código de barra, que é o número da besta, o Papa é o número da besta, e tanta coisa, meus irmãos, tanta coisa. Então, a gente vai estar tentando aqui desmistificar um pouco essas besteiras, vamos se ater no que é mais importante, e é por isso que a nossa aula aqui, ela vai seguir mais como um freio de arrumação para poder conduzir vocês a um caminho mais saudável, entendeu?
dando as teorias, dando os caminhos, mostrando o que de fato importa, mas ao mesmo tempo sem praticar nenhum exagero, respeitando as opiniões, e podem ver que a gente está aqui tentando dar uma visão mais panorâmica, mas ao mesmo tempo aprendendo com todas as visões, com todos os livros, com todas as escolas, né? Tá bom? Porque senão a gente entra numa espiral de um frenesi muito ruim, sabe, Beatriz? E isso nos atrapalha, sabe? Porque aí a gente começa a esperar tanto pela volta de Jesus que a gente vai sofrer do mesmo mal que foi os nossos irmãos de Tessalônica, né? Podem ver que Paulo prega aos irmãos de Tessalônica e depois escreve a primeira carta, e quando Paulo tem o conhecimento deles, muitos irmãos de Tessalônica já não estavam mais nem trabalhando. Porque eles falaram, não, trabalhar para quê? Ganhar dinheiro para quê? Jesus está voltando. Aí Paulo, é por essa razão que na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele vai dizer, olha, quem não trabalhar não come, ou seja, irmão, para com isso. Não, você tem que viver a sua vida. Ou seja, você tem que viver o seu ordinário e fazer da sua fé ordinária um instrumento sobrenatural e extraordinário. Por quê? Porque a gente não sabe quando vai ser a volta. E aí Paulo, mais uma vez, com toda a paciência, começa a arrumar aqueles irmãos sobre esse tema. Porque esse tema, se a gente não tiver um equilíbrio, a gente vai para caminhos muito perigosos. A gente acaba acreditando em profetas, em profetadas, em visões. Irmãos, é tanta coisa que eu vi nesses meus 30 e poucos anos. Por isso que esse é um tema que me apaixona, mas, ao mesmo tempo, eu tento levar ele com doçura, sabe? Porque, irmãos, o que vai acontecer no mundo amanhã? A gente não sabe, irmãos. O mundo está um barril de pólvora. O que vai acontecer com relação a essas brigas, né, geopolíticas? A gente não sabe. Uma coisa eu sei, Jesus nunca vai nos deixar, nunca vai nos abandonar. E eu quero estar pronto para dar razão da minha fé para qualquer um, começando pela minha própria vida, pela família e pela igreja local, e cada um de vocês. Para quê? Para que a gente pregue o evangelho, porque a gente sabe que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, depois do gentio. Ou seja, é por meio do evangelho que as pessoas são libertas do pecado, têm experiências do novo nascimento, e o evangelho aponta para uma única pessoa, que é Jesus Cristo. Quem? Esse Jesus ressurreto, que está nos dando uma chance agora, para a gente segui-lo, para a gente amá-lo, para a gente convidá-lo a viver com ele e ele conosco todos os dias da nossa vida. Então é isso. Agora, se a gente começar, né, porque Deus deu uma visão, porque a gente foi usado por um milagre, e a gente começar a criar o nosso guetinho sagrado, as nossas coisinhas, a gente corre um sério risco também de virar uma seita. E eu não quero isso para mim, né? Nem para vocês, tá bom? Beleza, meus irmãos? Então, né, vamos com paciência, vamos com calma, passo a passo, né? E que Deus possa estar nos esclarecendo, tá bom? Mais alguma pergunta? Uma dúvida? Podemos encerrar? Então, vamos encerrar aqui, né? Nossa gravação, e desejo a todos meus irmãos um excelente final de semana. Com as ovelhinhas, queridas ovelhas, a gente se vê domingo, nosso culto. E com o nosso irmão Diego e com os demais da classe, a gente os vê terça-feira que vem. Tá bom, meus irmãos? Boa noite. Amém, pessoal. Graças a Deus. Boa noite. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite, graças a Deus. Boa noite. Fiquem com Deus.